Muito bom dia a todos. Muito bom estarmos aqui, podendo louvar ao Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 de Pedro. Vamos ler do capítulo 2, o verso 4 ao verso 12. 2 de Pedro 2, verso 4 ao verso 12. Há algum tempo já na internet, alguns vídeos de pessoas que estão lá no YouTube ou em alguns canais de comunicação, eles têm alguns tipos de brincadeiras. Vira e mexe, tem algum tipo de brincadeira novo, alguma modinha nova que eles fazem que todo mundo gosta. E um tempo atrás a brincadeira era "você prefere". Não sei se vocês aí tinham isso quando eram criança, ouviram isso, mas era assim: o que você prefere? E colocava duas situações, ou absurdas ou algo um pouco conflitante, e faria ali uma opção, por isso ou por outra situação, e escolhi o porquê. Peguei algumas aqui, tem um aplicativo, se você quiser pegar a internet, tranquilo. O que você prefere? O que você prefere? Ter 1 metro de altura ou ter 3 metros de altura? Aí você para pensar, 3 metros de altura é um pouco difícil entrar nos lugares, pegar um ônibus é impossível, só você quebrar a cadeira da frente. 1 metro de altura também deve ser horroroso. Tem pessoas que têm essa altura, né? Mas tudo bem. Mas você tem essa dificuldade. E, por exemplo, 60% das pessoas desse aplicativo que eu tenho preferem ter 1 metro do que 3 metros de altura. Ou então o outro, você prefere ter um botão de rebobinar a sua vida e voltar do início? Ou você prefere ter um botão de pausa na sua vida? E você pode escolher o que você vai fazer depois. 58% das pessoas preferiram rebobinar toda a sua vida do que pausar a sua vida. Eu preferi pausar minha vida porque eu poderia fugir daquele lugar. Você preferia ter uma casa gigante sem jardim ou uma casa pequena com jardim gigante? Algumas pessoas aqui já falaram: quero ter um jardim, quero botar minha rede lá no jardim e ficar lá muito bem. Eu prefiro ter uma casa grande sem jardim, porque planta eu vou no taquaral. Já na minha casa eu prefiro ter mais espaço. E, só dando os dados aqui desse aplicativo, 65 pessoas preferem ter uma casa grande sem jardim. Então não deu muito, não. Você prefere não poder saltar nunca na sua vida ou não poder correr? Aí você fica pensando aí, o que é melhor? Eu prefiro não saltar, prefiro correr, porque, né, se um bandido vier para cima de mim, eu não vou sair pulando, eu vou sair correndo. Mas então, 84% das pessoas preferiram não saltar do que não correr. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, responda na sua mente, no seu coração. Você prefere ter um marceneiro que é experiente, mas que faz as coisas de acordo com o seu tempo? Ou você prefere ter um marceneiro, um trabalhador na sua casa, que não é tão experiente, não é, na verdade, nada experiente, mas faz tudo de acordo com aquilo que você quer, no tempo que você quer, na correria que você quer? Talvez as pessoas mais experientes já saibam o que essa opção B dá para a vida. Só desgosto, dor de cabeça, daqui a pouco você vai ter que refazer tudo de novo. O experiente, aquele que já fez e tem um portfólio maravilhoso, você sabe o que esperar. E no tempo dele vai dar tudo certo. Você prefere confiar num Deus que tem histórico em livrar pessoas? Ou você prefere confiar em pessoas que são falhas igual a você? O que você prefere? 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4 ao verso 12, nos dá uma boa ideia do que nós podemos aprender com toda essa situação. Versículo 4: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo,
especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Os insolentes, os arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injustas e injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem. E são como criaturas irracionais ou bestas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidas pela própria corrupção. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra nos dá o poder para que possamos ver aquilo que dá certo na vida. O Senhor é o que dá certo na vida. O Senhor nos dá fortes respostas e nos mostra na história de que nós devemos ser do Senhor. De que o Senhor cuida de cada um e preserva aqueles que o Senhor tem em sua vida, ou em seu desejo, no seu coração. Continue conosco, use essa palavra e alcance o coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aqui, vamos focar principalmente no verso 9 ao verso 12. O verso 4 ao verso 8 é um contexto onde, nessa segunda parte do capítulo, Pedro está aqui falando sobre a influência dos inimigos ou daqueles que são falsos mestres, os que eram antigamente falsos profetas se tornando falsos mestres. E nós pregamos isso há um pouco tempo atrás, falando sobre a questão da história influenciando. Não deixe ser guiado por sua própria ideia, mas persevere e olhe na história. E vamos nos deter nesses assuntos também. Essas ilustrações são perfeitas para nós entendermos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele fez coisas no passado, faz coisas em nossas vidas e mantém para sempre, porque Ele prometeu e Ele irá cumprir. Então, nós temos aqui um texto que fala sobre duas perspectivas: o livramento do Senhor e a punição do Senhor. Simples, tranquilo, e dá para entender que o nosso Deus, assim como Ele fez no passado, fará hoje e continuará fazendo até a eternidade, até o dia que Ele voltar. Então nós temos aqui, primeira questão do verso 9. Portanto, vemos que o Senhor sabe livrar. O Senhor sabe livrar. O Senhor não está sendo pego de surpresa durante todos os dias vendo a impiedade nesse mundo. Ele sabe cuidar e ver quem são seus. Ele sabe livrar os seus do mal. Quantas vezes o próprio Deus, por várias e várias vezes, livrou o seu povo de mal. Na história aqui nós temos pelo menos duas histórias, aqui nos versículos anteriores, que fala sobre o livramento de Deus num lugar caótico. Vamos lembrar o que é Gênesis 6. O Deus reduziu a idade do povo, da humanidade, por causa do pecado deles. Eles não passariam de 120 anos porque estava sendo algo absurdo, a quantidade de pecados, aquela humanidade corrompida e destruída. E Deus chegou ao ponto de reduzir a idade a 120 anos para que não acontecesse mais isso. Para que eles não perseverassem naquele mal, naquela destruição pessoal e de outros. Mas Ele preservou e destruiu toda aquela geração. Preservou 8 pessoas. Noé. E é engraçado que no texto as duas pessoas que são citadas aqui têm um grande adjetivo para eles. Noé é chamado de ministro da justiça de Deus. E Ló, alguém que não se corrompeu no lugar mais podre. Usar essa expressão porque era assim Sodoma e Gomorra. É assim que a Bíblia trata e taxa. Sodoma e Gomorra é lembrado por várias e várias vezes no Novo Testamento. O próprio Jesus cita Sodoma e Gomorra e fala da destruição daquele povo corrompido, moralmente destruído, e que se deixava levar por qualquer coisa, e que preferia fazer
coisas ilícitas com anjos por conta do desejo carnal dele. Era esse o nível. Você quer ler alguma coisa interessante, diferente, leia Gênesis, é muito importante, muito interessante para a sua vida cristã, e lá tem histórias desse nível. Sodoma e Gomorra acontecendo aquela loucura, e Ló permaneceu justo, é o que o texto coloca aqui para a gente. E não só permaneceu justo, mas ele se corroía no meio daquela situação. Ele sentia dores. O texto traz exatamente isso. Ele sentia mal por isso. Ele se afligia pelo procedimento libertino daquelas pessoas. O verso 7. E temos duas grandes e importantes lições para cada um de nós. A expressão aqui é que Deus livra os piedosos de provações. Mas como é esse de provações? Não é retirando o cristão ou a pessoa que confia dele daquele meio e colocando em outro canto. Noé estava no meio de uma geração que estava colocando ele e humilhando ele por 100 anos, até ele fazer aquela arca. Destruindo toda a moral daquele homem. Noé permaneceu ali. E com aquela arca, ele anunciava: terá salvação. Busquem a salvação. Ministro de justiça, mesmo no meio de uma sociedade corrupta e corrompida. Talvez a nossa corrupção seja fichinha perto do que eles passavam aqui. Era na pele. E mesmo no meio de uma sociedade totalmente corrompida e corrupta, destruída, ele permaneceu como ministro de justiça. Ele não freava a boca, ele falava, ele continuava pregando, ele continuava falando, ele continuava batendo martelo naquelas tábuas para anunciar: haverá salvação. A vida cristã não é uma apólice de seguros contra as provações da vida. Você não vai ser retirado do meio das provações, você terá provações. E quem está vindo nas quintas-feiras, quando eu estou aqui falando, estamos falando exatamente sobre isso, sobre o cristianismo e a dor, sobre como o cristão deve encarar a dor. O cristão deve encarar a dor como um privilégio, uma oportunidade de sofrer o que Cristo sofreu, pelo menos por parte daquilo que Cristo passou. Deus nos encontra no meio das dores. E quantas vezes isso não é real na sua vida? Você estava passando por problemas, você estava passando por dificuldades, você estava enfrentando algo, mas é nesse momento onde você acha que está abandonado, Deus vem, através da mensagem, através da palavra, você orando e Ele acalma teu coração. Deus vem ao seu encontro. É no meio das aflições, é no jardim das aflições, é no meio do perigo que Deus fala conosco. Então, não peça, por vezes, nós temos essa tendência de: Deus, nos livra de todo o mal, me livra dessa doença, me livra. Em vez de você orar por isso, ore: Deus, o que o Senhor quer me ensinar através dessa dificuldade? O que o Senhor quer fazer comigo através desse momento complicado? O que o Senhor quer para mim? O Senhor tem experiência em livrar, mas o livramento do Senhor não é tirar o cristão do meio da dor. O livramento do Senhor é segurar ele, segurar o cristão em suas gloriosas mãos e enfrentar toda a dificuldade com ele. Enfrentar todas as coisas com ele. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele passou por aflições. Porque nós, que somos cristãos, não queremos passar por elas. Em frente de duas maneiras, como Noé sendo ministro da justiça e falando: a salvação apenas com Cristo Jesus, a salvação apenas pela madeira, a salvação apenas pela arca, a salvação apenas pela cruz. Como Ló, mesmo no meio daquele povo corrompido, mesmo no meio daquela situação toda depravada, ele não ficava feliz. E quantas vezes nós nos acomodamos em nossos Facebooks,
em nossas vidas, com pessoas, e achamos que é isso mesmo, o mal é isso mesmo. Vamos deixar rolar. Não tem o que fazer, eu sou apenas uma pessoa. Você em seu coração não pode se conformar com o mal. Ló não se conformou com o mal. E Ló teve muitos erros, desde ganância, até mesmo a situação com suas filhas, mas esse não foi um deles. E Deus achou por direito, por vontade própria, olhou para aquele homem e falou: esse homem demonstra piedade. Piedade. Quer ser piedoso diante do Senhor? Nesse texto nos mostra como ser piedoso. Seja ministro da justiça do Senhor. Seja alguém que fale a verdade, por mais que doa, por mais que seja algo que você não consiga entender, por mais que seja algo contra o seu próprio coração, preze pela verdade. Seja ministro da verdade. Não se corrompa, não dê jeitinhos. Todo mundo faz. Problema se todo mundo faz. Problema dos outros e não seu, porque você é um ministro da justiça de Deus e deve começar por você. Pregando o evangelho a tudo quanto é lugar. Não aceite e fale: a vida é assim mesmo. Deixa esse pessoal ir para o inferno. Não aceite em seu coração. Ló não aceitou em seu coração. Não aceitou. E o que eu quero falar com tudo isso? Da mesma maneira que Deus livrou Ló no passado, da mesma maneira que Deus livrou Noé no passado, Deus nos livrará. Passará conosco pelas aflições e chegará o dia que Ele irá nos trazer para si e estaremos longe de dor, pecado, qualquer situação. Estaremos perto daquele que é amor e justiça. Estaremos perto do Deus misericordioso. Estaremos livres de toda e qualquer provação. Estaremos perto do Deus da salvação. Do Deus da salvação. Deus é experiente e faz de acordo com o seu tempo. O marceneiro experiente faz de acordo com o seu tempo o que ele é necessário. Se fizer de acordo com o que o cliente quer, vai fazer de qualquer maneira. Mas ele tem um tempo perfeito. Ele faz da maneira correta. Ele sabe como fazer e faz direito. Confie no Senhor, que faz todas as coisas da melhor maneira possível. Confie no Senhor. O outro lado da moeda é cair no conto de outras pessoas que não passarão segurança alguma, mas falarão aquilo que você quer ouvir. Mas o nosso coração é enganoso. E se ele fala aquilo que a gente quer ouvir pelo nosso próprio coração, é enganoso. Por lógica, é podre. É podre. Confiar no Senhor nos dá segurança. Essa passagem está bem aqui para falar: confiem no Senhor, por mais que seja difícil. Falar a verdade e a justiça no meio de uma sociedade corrupta. Confiem no Senhor. Entreguem Ele todo o seu caminho. Entreguem ao Senhor todas as coisas. E quando você começa a lembrar dessas coisas, estava conversando com Gisela ontem, abri um parênteses, a gente orou quinta-feira aqui pelo pai dela, que teve uma operação na bacia, e a operação foi bem sucedida, ele está já no quarto do hospital, possivelmente hoje deve ter alta, só fechando parênteses. Estava falando com ela ontem sobre isso, e ela contando um pouco da história dela, de que o pai dela é argentino, e vira e mexe, quando estavam morando no Rio de Janeiro, iam para a Argentina, e lá, sempre que ele ia, ele trazia um pacote de doces sortidos para ela. E aí voltava aqueles doces argentinos, ela ficava louca, já chegava abrindo, não queria nem ver o pai, queria ver o doce, abria e comia tudo. O que aconteceu? Toda vez que ele fazia isso, toda vez que ele ia, ela já esperava o doce. Chegou um momento que a confiança era tanta que ela nem precisava falar para o pai: pai, traz o doce. O pai já trazia o doce. E ela já tinha confiança plena de que o pai traria o doce. Se nós vemos na história que Deus sempre livrou o homem, por várias vezes, por mais que seja absurdo, Deus livrava o homem, tenha confiança, Deus irá nos livrar. Deus irá trazer o doce santo. Deus irá nos livrar do mal. Agora, por outro lado,
Se nós temos aqui o livramento do Senhor e o mandamento para permanecermos na justiça e não nos corrompermos e não aceitarmos o mal do mundo, nós temos um outro lado que é descrito no texto sobre os homens que serão preservados para o juízo, para a destruição. Primeira coisa, Deus é o único que sabe julgar corretamente. Ele é o único que irá trazer essa separação de maneira perfeita. Por isso que precisamos descansar nesse dia do juízo. Versículo 9, a segunda metade dele. Vou ler inteiro. Portanto, vemos que Deus sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Verso 10. Especialmente os que seguem desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Deus está guardando o ímpio agora para um futuro maligno. Quem é esse ímpio? O que está acontecendo aqui? Se você ler do verso 1 ao verso 3, ele vai descrever claramente sobre os falsos mestres e pessoas que corrompiam e se deixavam levar por conta de situações do próprio coração. Eram falsos mestres que ensinavam de acordo com o seu próprio desejo e o seu próprio coração. Eram falsos mestres que falavam de acordo com a sua vontade. E esses homens serão corrompidos pela própria corrupção que eles geraram. Esse texto é maravilhoso porque mostra como aqueles homens serão tratados. Serão destruídos por aquilo que tanto almejaram, pelo poder e pela destruição de outros. Aqui, quem se deixa levar por esse caminho será também levado para o dia do juízo, para a destruição. Primeira coisa, não se deixe levar pelo marceneiro inexperiente. Escolha o marceneiro que sabe fazer. Escolha o Deus que sabe livrar o seu povo do perigo, que passa pelo meio da dor com o seu povo, que cuida do seu povo em todos os momentos. Não se deixe levar por pessoas que são menos experientes que você, que falam mais de si falam mais de si do que de Deus. Pessoas corruptas e que seu testemunho de vida são totalmente contrárias ao testemunho que o Senhor quer que seus filhos tenham. Vamos só, 2 exemplos aqui que o texto trata. Eles são sexualmente corruptos e totalmente anarquistas. Eles não respeitam nenhuma autoridade. Eles passam por cima. A vontade deles é mais interessante do que qualquer outra pessoa. E o texto vai falar sobre anjos aqui, sobre toda a hierarquia espiritual, sobre Deus. E como eles desrespeitam o próprio Deus, passando por cima de todos. E sendo totalmente insubmissos à sua liderança terrena e assim, subsequentemente, à liderança divina. E hoje falar de liderança é um problema sério, porque cada um faz o que era justo para os olhos. Nós estamos lendo Juízes no grupo de jovens, e essa é uma frase que repete: o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e logo no final essa frase se torna: e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E nós hoje vivemos nessa geração, onde cada um faz o que é reto aos próprios olhos. Não havia nenhuma noção do que era rei sobre eles, do que era um governo, do que era uma hierarquia. Mas eles preferiam os seus próprios desejos, a sua própria vontade, do que qualquer outra coisa. Isso não é de agora. É de 2.000, 6.000 anos atrás, desde que a Bíblia existe, e daí que ela narra essas histórias, após o pecado, o homem se corrompe por si mesmo, por causa do pecado do coração. Algumas descrições aqui, vou passar rápido por conta do tempo, algumas descrições aqui sobre essas pessoas. Primeiro, essa palavra impureza, ela significa o ato de poluir a si mesmo. O desejo impuro dele é de poluir a si mesmo e contaminar outros. O falso mestre, ele não está feliz apenas em soltar ou inventar histórias para parecer o pecado dele menor, mas ele quer compartilhar para que outras pessoas compreendam e vivam do mesmo pecado. Uma vez aconselhando um jovem em outra cidade, falando com ele sobre a questão de ele precisa se manter
puro, ele precisava se manter bem com o Senhor. Ele ouvia aquilo, parecia tudo bem, mas deu 2 minutos que eu falei com ele encontrava com alguém no corredor da igreja e ia tentar fomentar. Mas você já parou para pensar que talvez Deus seja misericordioso com aquele que não é puro de coração? E tentava levar outros para o caminho que ele mesmo gera, de perdição e morte. Contaminar outros e poluir outros pelo pecado que ele mesmo adorava. Ele poluía a si mesmo e contaminava outros, para que outros tivessem pulga atrás da orelha. E pensavam, talvez seja verdade. O problema é que esse talvez é gerado pelo coração, e não pela palavra do Senhor. E não pelo Senhor da palavra. Outra coisa que fala, ele é insolente ou audaz, a palavra aqui é arrogante. É alguém que nem a lógica, nem sentido comum, nenhuma liderança ou qualquer outra pessoa vai impedir de que ele realize aquilo que ele já decidiu fazer. Talvez você tenha alguém assim, conhecido, ou talvez você seja assim. Se colocou uma ideia na cabeça, não vai ter ninguém que tire isso. E hoje isso é louvado louvado pelas pessoas. Você tem que ser alguém ganancioso. Alguém que deseja todas as coisas e que quer o mundo. Você tem que ser empreendedor, você tem que ser o melhor marqueteiro do mundo, você tem que ir louvando essa característica. Pessoas têm alimentado essa arrogância, essa audacidade, essa insolência, e passando por cima de liderança, passando por cima dos irmãos, tentando passar por cima de Deus. E você pode apontar por A mais B, isso é errado, mas ele não quer saber, porque ele faz o que é reto segundo os seus próprios olhos, e não certo o que é diante de Deus. Por fim, ele vive como se só existisse aqui e agora. O texto nos fala de que eles adoram a si mesmos e desprezam toda a hierarquia espiritual e física. Eles não querem saber do que os outros falam, eles não querem saber do que a palavra fala, eles não querem saber de Deus, eles só querem saber de si mesmos. Esse é o marceneiro inexperiente, que faz aquilo que é reto aos seus próprios olhos, que fala aquilo que você quer ouvir e não o que é certo. Louve ao Senhor por essa liderança que quer e deseja e fala aquilo que é correto e não aquilo que vocês querem ouvir. Fala o que a palavra diz e não o que acalenta o seu coração. O que a palavra diz é certo. O que a palavra diz é o correto para nossas vidas. Por 3 vezes nesse texto fala, vocês difamam seres espirituais, acusam contra esses seres, blasfemam do que desconhecem. Por 3 vezes. A boca grande deles, fazendo promoção aqui da mensagem do pastor Elias hoje à noite, a boca grande deles tomava conta e tomava cena de tudo. Eles eram conhecidos por serem difamadores e blasfemadores. O que é isso? Mentirosos. Eles contavam historinha, eles achavam que o que eles achavam era mais importante do que Deus tinha para eles. E o que acontece? No final, verso 12, são taxados de bestas irracionais, uma palavra dura, para mostrar quão dura era a cerviz deles. Quão duro era o pescoço deles, que não deixava se curvar ou abaixar para ninguém. Bestas irracionais, são guiadas pelo seu próprio instinto, são guiados pelo seu próprio coração. E Deus já promete aqui e fala, vocês serão corrompidos pela sua própria corrupção. Os falsos mestres te encaminharão para um caminho totalmente errado, onde a perdição é o único destino, onde o mal é o único caminho, onde o que temos aqui é que eles serão estragados por aquilo que eles tanto almejaram. Que tipo
de Senhor você quer? Um Senhor que fale o que você deseja ou um Senhor que fale a verdade? O Senhor que fala a verdade, Ele tem prazer e experiência, o know-how de fazer o que é certo e de livrar aqueles que são seus. Mas o marceneiro inexperiente, mas aquele falso mestre que fala apenas o que você quer ouvir, te arrastará junto com ele para a perdição. E a palavra de Deus aqui, esse falso mestre continuará existindo. Deus mantém ele. É curioso isso. Deus mantém esse ímpio aqui, vivo e presente de vez em quando em nossas igrejas, para preservá-lo e mostrar: este homem, no dia do juízo, é um falso mestre e será corrompido por isso. Quem você quer seguir? O que você prefere? Prefere o Deus que livra de tudo? Ou prefere seguir os seus próprios impulsos? Quem você prefere? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse texto. Obrigado porque nós podemos ver que o Senhor não é pego de surpresa, mas tem experiência em livrar aqueles que são seus. Tem experiência e cuidado e carinho por segurar os seus no meio da provação, para que seu nome seja glorificado. Nos dê um coração que almeja a justiça do Senhor acima de tudo. Nos dê um coração que não se corrompe e não se aceita e não se adequa a essa humanidade. Nos dê um coração que louva ao Senhor, mesmo em meio à dor. Que não quer ouvir o que é bonito aos seus próprios, ouvir o que é bom aos seus ouvidos, ver aquilo que quer, mas que almeja o Senhor acima de tudo. Nos dê pessoas e nos faça, Senhor, pessoas que amem ao Senhor mais do que os nossos próprios desejos. Queremos ser livres da aprovação, livrados da aprovação. Não queremos ser guardados para o dia do juízo. Então, nos cuide de nós, Senhor. Nos dê cada vez mais amor pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém.